Queridas, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje eu estou com uma parceria aqui com a Lisa e nós vamos estudar, na verdade, o livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz. E o primeiro capítulo nós vamos conversar aqui no meu canal, no segundo capítulo vai ser no canal dela, e assim a gente vai se revezando, mas tanto no meu canal quanto no canal da Lisa, vamos deixar o link, informação de que a segunda parte do livro saiu. Para quem tiver interesse, quiser acompanhar, é esse livro, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford. Nós vamos começar pelo primeiro capítulo, que trata do mundo exterior e mundo interior. É interessante que no primeiro capítulo, né, ele começa já a abordar que só existe o lado luz porque existe o lado sombra. Você só conhece o amor quando você sabe o que é o ódio. Você só compreende a alegria porque você sabe o que é tristeza. Assim como tem a noite, tem o dia. Então, são duas forças que elas existem. E muitas vezes nós abafamos dentro de nós esse nosso lado sombra devido a inúmeras crenças limitantes. Tanto religiosas, que nós temos que ser bonzinhos. Começa com o Papai Noel, né? Porque só ganha presente quem é a criança que é boa. Cedo. Que criança que é boazinha. E que criança que não é arteira, né? Que criança que às vezes não faz uma travessura. Isso faz parte, né? Nós temos o nosso lado luz e som. Pode falar um pouco aí, então, Lisa. Não, primeiramente, olá, tudo bem? Obrigada pelo espaço aqui. E é muito aquela coisa também de comportamentos, né? Que vão moldando nossos comportamentos. Por exemplo, quando era menina, às vezes estava de saia ou coisa assim, né? Não senta assim, não sabe usar saia, aquela coisa. Então, vai moldando a gente, né? A gente vai separando assim, opa, como que eu posso agir e como que eu não posso? Porque às vezes reprimem coisas na gente, que já é da gente, que quando a gente era criança a gente não tinha esse bloqueio, esse medo de ser a gente mesmo, né? Não tinha julgamento, né? E quando você é criança, você não tem julgamento. Você não tem julgamento se é certo, se é errado, se comporte A, se comporte B. Então, a gente acaba escondendo o nosso lado sombra, as nossas imperfeições, né? Para se adaptar a uma realidade que a sociedade aceita como ideal, como perfeita, né? Sabe que esse livro foi para mim, assim, uma coisa incrível, assim, foi o que acho que me deu início nessa caminhada, assim, de autoconhecimento, sabe? Porque foi a minha irmã que me indicou ele, minha irmã mais nova, e quando eu li ele, eu li assim, olha, eu acho que em poucas semanas ali eu li todo ele, eu pratiquei tudo que ele dizia, porque vão ter alguns exercícios ainda e tal, então a gente também vai poder trazer aqui, né, para o pessoal fazer e tal. Sim. E eu pratiquei tudo, eu li o livro, eu entrei no livro, e teve um dia, assim, que eu fui sair com meu marido e eu disse para ele, nossa, foi um passeio normal, a gente foi no shopping, foi um dia normal, como sempre, mas aquele dia foi incrivelmente especial para mim, porque foi depois de eu ler o livro e depois de eu aceitar quem eu era, que eu percebi que eu não era eu para ser aceita. Sabe, é uma coisa assim, a gente às vezes abafa quem a gente é de verdade, porque a gente quer ser aceito pelos outros, e muitas vezes os outros nem estão julgando a gente, né? E ocultar esse nosso lado sombra, né, é ser alguém que a gente não é. E no livro ali, ele trabalha com essa energia do lado sombra, né, que é aceitar, reconhecer e integrar. Ele até cita o caso da própria Debbie Ford, que ela era mandona, né? Ela tinha aquela coisa de mandar, e ela abafava esse lado mandão. Ela tinha muita vergonha, né? Muita vergonha. Medo de... E parece que era num retiro, não me recordo direito, que foi trabalhada essa questão. O lado positivo do mandona. Em casos, né, de urgência, em casos desafiadores, ela precisa às vezes ser mais dura, ela precisa ser mais enérgica. Sim. Ela precisa ativar esse lado dela que ela tenta bloquear.
né? Sim, e quando ela compreendeu isso, ela conseguiu dosar a sombra, porque dela reconheceu a sombra, ela viu a sombra como uma qualidade a ser usada em certas ocasiões. Então, aquelas ocasiões que não, que o lado sombra, né, não era tão, não é útil, ele acabou naturalmente se encaixando, porque quando você nega, você ressalta, aquilo vibra, e quando você olha, reconhece, vê o lado positivo do teu lado sombra, você se conecta, né, com ele. Sim. Como diz no livro, né? É na sombra que existe a luz, né? É bem E isso. é igual o meu professor do IBC fala, o José Roberto Marques, ele fala que é no veneno que tem o antídoto. Uhum. Então, que no caso é naquilo ali que está a mudança da tua vida. É naquilo que tu não quer aceitar, naquilo que tu tem que enxergar que está a mudança da tua vida. E no livro é interessante que ele também trabalha assim, o não se julgar. É. Não se julgar. Eu sinto raiva, eu tenho inveja, eu tenho isso, é não se julgar, porque nós somos seres humanos, né, e nós estamos nesse processo. E quando a gente Exato. reconhece aquele sentimento e acolhe ele, daí ele consegue o lado luz e sombra entrar em harmonia. Porque se eu abafar, ele cresce, né? E eu gosto, não sei se você já ouviu falar da Brené Brown. Ela tem até uma Sim. palestra no TED, na TED, né, que ela trabalha a questão da vulnerabilidade, de você se mostrar imperfeito, de você não ter medo de ser imperfeito, você ter coragem de mostrar quem você é, baixando os julgamentos. E para mim, a palestra dela foi muito libertadora, muito mesmo. Às Sim. vezes a Foi gente como olha, esse livro foi para mim. um exemplo, né? Eu faço esse SMR, né? Então, às vezes as pessoas pensam, nossa, ela é super calma, né? Nem sempre eu sou calma. Meu marido vai saber, em época de TPM, assim, ele diz, cadê a SMRtista? E faz parte, né? Porque eu tenho o meu lado luz e tenho o meu lado sombra também. Eu tenho as minhas Sim, imperfeições. sim. Eu, por exemplo, antes de ler o livro, eu tinha, assim, olha, eu fiz muita coisa para conseguir controlar isso, porque eu tinha, assim, uma coisa que vem de família, é uma explosão, assim, mas é uma raiva, uma coisa que vem de dentro, sabe? Uma explosão, um negócio, assim, que, olha, só quem tem esse sentimento, essa raiva, assim, tão grande vai entender o que eu tô falando, porque é uma coisa bem complicada de lidar, assim. E eu tinha muito isso. E depois de ler o livro, eu entendi o que eu tinha que fazer com isso. Então, o que eu fiz? Quando eu tenho, que momento eu pego esse sentimento? Quando eu preciso produzir alguma coisa. Aí eu pego esse sentimento, sabe? Porque Tanto que daí, você é nossa, escritora, né? Daí vai lá e taca a ficha na. daí a criatividade vem e ninguém me segura, e aí às vezes eu escrevo, eu consigo gravar 2 vídeos, eu consigo fazer várias coisas, porque eu peguei esse sentimento e inverti ele, sabe? Esse lado sombra, no caso, né? E inverti ele. E no final, esse lado do sombra, ele te trouxe uma energia de produção, né? É a maneira como você lida com aquele sentimento, né? Exato. Como você vê ele, né? Aqui ele fala também que o mundo é um espelho de nós mesmos, né? E quando a gente julga o outro, a gente está falando um pouco da gente também. Né? E quando a gente Exatamente. E por isso que a gente tem que ter mais leveza nisso e aceitar os nossos lados sombra. Por que eu estou julgando? O que eu tenho ali, né? Que Sim, também é em mim. Porque a gente encobre o igual lado ele fala, sombra. né? Tu te aceita, então tu também aceita o outro. Do Exatamente. jeito que ele é. Se você aceita, te aceita nas imperfeições, você não exige do outro a perfeição, né? É aceitar as pessoas como elas são. O melhor para mim também é a frase do Jung que diz: você prefere ser bom ou ser inteiro? Eu até anotei essa Isso frase aqui no meu ficou muito resumo na minha também. cabeça. Você Ficou prefere muito na ser minha cabeça. bom ou ser inteiro?
ficou muito na minha cabeça, porque às vezes a gente tenta se moldar. Eu fui assim por muito tempo, tentava me moldar para ser aceita pelos outros, sabe? Ai, eu não vou fazer uma mechinha no meu cabelo, porque agora eu já tenho 30 anos, agora eu tô fazendo faculdade, agora eu não posso mais fazer isso, porque o que que as pessoas vão pensar, porque eu faço terapia, eu não posso ter tatuagem, eu não posso ter alargador, não sei o quê. Não, sabe? Eu quero ser inteiro, eu quero ser eu mesma. As pessoas que vão vir até mim vão receber eu por completo. E quando a gente encobre esse nosso lado sombra, né, no inconsciente, a gente tem, não, nós não somos bonzinhos, nós não somos perfeitos, então você não atrai prosperidade. Às vezes você não atrai a própria felicidade da tua vida por não aceitar o lado sombra. Porque você é algo diante dos outros, que a gente se molda e encobre o nosso lado sombra. E a gente acaba atraindo, em vez de acolher e reconhecer, criando uma autopunição no inconsciente. Exato. Né? Nossa, eu tive raiva, eu tenho que ser sempre bonzinha. Não tem como. Né? Pelo menos, dependendo do grau da evolução das pessoas, mas, em regra, seres humanos, assim, nós temos o lado luz e o lado sombra. E você acaba se auto-boicotando, porque no fundo você não se sente merecedor, porque você não consegue atingir aquele padrão de luz ou de bondade que é pregado e vendido para nós, né? A gente vê muita coisa, né? E acaba querendo também, né, ser daquele jeito. Acaba também querendo seguir daquela forma que nem tu estava falando agora, né? E aí acaba apagando um pouco do que a gente é de verdade, né? É bem isso. Esse livro é bem bacana mesmo. Eu confesso que eu li só o primeiro capítulo ainda, Lisa. Não li ele assim, o Mas segundo, sabe que não li inteiro. faz muito tempo que eu li ele, muito tempo. Deve fazer uns 7 anos, mais ou menos. E agora eu tô lendo ele novamente de outro jeito, sabe? Por isso que dizem que é bom a gente sempre ler novamente um livro. Porque agora eu tô lendo ele de outra forma, assim. Tá A sendo melhor gente, ainda. Acho que quanto é, mais tu lê ele, melhor ele vai ficando. é que a gente nunca lê com o mesmo olhar, né? A gente sempre está em Não, fases diferentes da vida. E engraçado que tem livros que, não sei se acontece contigo, que eu compro e deixo lá. E não leio. Depois de 3, 4 anos, eu pego ele é, para ler e faz todo sentido para mim no que eu estou vivendo na época. sim, né? E nessa questão de aceitarmos a ser o que somos sem julgamento e não julgar os outros, eu gosto muito de uma ferramenta do Axis, que ele fala, quando eu estou julgando, eu aplico muito, ó, eu sei que eu julguei, né? Mas como é que eu posso anular isso? Porque a pessoa tem suas imperfeições como eu tenho. Eu falo só, o Axis diz assim, interessante ponto de vista interessante que eu tenho a respeito daquela pessoa. Ou até o meu lado sombra, né? Eu estou me julgando, eu estou me punindo. Eu disse, interessante ponto de vista, ponto de vista interessante que eu tenho a meu respeito. Não sei se tu já ouviu isso do Axis ou alguma coisa assim. Do livro que tu me deu, né, que é Sendo Você Mudando o Mundo, né? É. Daí ele É trabalha essa maravilhoso. questão do julgamento, né? Então, isso também é uma ferramenta para dosar na hora que muitas vezes a gente É, não sabe o que fazer com aquela emoção, né? Tá, eu tô, mas como é que eu posso trabalhar esse meu lado sombra, né? Porque muitas vezes acontece no teu dia a dia, quando você está trabalhando, no teu movimento, né? E não no momento que você para refletir. Então, eu ando utilizando essa ferramenta, assim, e para mim tem dado muito sim, efeito. sim. E no livro fala muito também sobre, no caso que a gente não assume, acaba tomando conta da gente, né? Acaba consumindo a gente. E isso vai trazendo outras coisas, né? Outras complicações. Que às vezes a gente se perde e já não sabe mais nem quem é, em essência, nem quem é mais.
de tanto que a gente foi reprimindo tudo. Né? Bem isso, a gente acaba se perdendo, né? Se perdendo. E eu acho que o primeiro capítulo não tinha nenhum exercício, né? Acho que começa pelo segundo. Eu fiz uma anotação aqui que eu achei interessante, que ele fala sobre a lista da parte que você não gosta em você, listar tudo que tu não gosta, reconhecer, né? Sem medo de perceber. Eu acho que aqui a gente está com livros com... para mim está no capítulo 2. É que a gente tem livros com edições diferentes, né? Isso, é diferente. É por isso, Diferente. esse de perguntas para mim aparece no capítulo 2 até. Ah, Mas se porque quiser eu falar... anotei aqui. Mas não, pode falar, que sempre é contribuição. Uhum. É porque seria interessante, né? Como ali no meu fala pelo menos da lista das partes que você não gosta em você. Então seria interessante, né? A gente pegar um papel e anotar ali o que eu não gosto em mim. Eu lembro que eu fiz esse exercício assim. E perceber sem julgamento, sabe? Descobrir, assim, o lado positivo da nossa sombra. Que foi o que eu fiz no caso da raiva, né? Eu coloquei, mas o que de positivo eu posso tirar de raiva, sabe? Pensei, claro, a raiva, ela é aquela explosão, aquela coisa que deixa a gente assim, né, meio, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí com a palavra. Fora do prumo, mas com energia, né? Isso, com energia, era essa a palavra. Que deixa a gente com muita energia, né? Energia demais. Então, eu vou usar para quê? Eu vou usar para produzir. Dependendo do que eu trabalho, eu vou usar para isso. Eu E normalmente, agora, você falando da raiva, mas eu conto com raiva, para mim é um ótimo momento para correr, guria. É um ótimo momento para correr. Eu corro, depois parece que foi. Pelo já menos, né? ajuda. É uma energia Sim, utilizada, pelo menos, para exercício físico, né? sim. Nossa, mas para mim ajudou muito, porque agora eu consigo controlar isso, sabe? De não sentir. Antes uma coisinha fora do lugar, alguma coisa que estava errado na minha programação, uma coisa assim, já era motivo para começar a doer o estômago, começar a sentir raiva. E agora não, sabe? Porque agora eu sei para onde ela tem que ir. É. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, Lisa. Olha, eu anotei tanta coisa. Aqui Eu, eu, eu vou ler algumas frases que eu pode, notei, então, aqui do pode. Deepak Chopra, que eu achei Uhum. interessante. Não estamos no mundo, mas o mundo está dentro de nós. Cada um possui todas as qualidades humanas, podemos ser tudo aquilo que vemos ou concebemos. E o propósito da nossa jornada é restaurar a integridade individual. Então, o santo, o cínico, o divino, o diabólico, o corajoso e o covarde, todos esses aspectos permanecem latentes em nós e vão agir se não forem reconhecidos e integrados em nossa psique. Muitas pessoas têm medo tanto da luz quanto da escuridão, temem olhar para dentro de si mesma, e o temor levanta muros tão espessos que perdemos a noção de quem realmente somos. Eu anotei uma que fez muito sentido para a minha vida, assim, quantos já traíram a si mesmo para se sentirem bons e amados? Também anotei essa aí. Uhum. Para mim fez muito sentido, assim, de anos atrás, quantas vezes eu acabei me mentindo que eu era, omitindo, né, a pessoa que eu era de verdade, em essência, porque eu queria ser amada pelos outros, aceita pelos outros, sabe? Quando a gente quer se encaixar, né? Principalmente quando eu era adolescente. Se encaixar num padrão, né? É. Seguir um E, padrão. e na verdade, não existe padrão, né? Ninguém sabe o que tá se passando. E se a gente olhar pessoas bem-sucedidas, eles tinham sua centralidade. Por que a pessoa é bem-sucedida? Até, acho que eu li, não lembro de onde eu tirei isso, se foi numa palestra ou se foi num livro.
Eu não me lembro da origem, mas eu sei que eu vi isso de algum lugar e me marcou. Porque elas conseguem ser elas mesmas. Elas conseguem ser o lado luz, o lado sombra, elas são o que elas são, e os outros que pensem o que quiserem. Por isso que elas crescem tanto, porque elas são únicas, elas não são padrão. Porque elas conseguem ser Exato. o que elas são na essência e potencializar tudo isso. Eu vou dar um exemplo, assim, de uma artista, tipo a Lady Gaga, que tem sua Ah, eu pensei excentralidade, nela. né? Eu pensei logo nela. O Steve Jobs também tinha sua excentralidade, né? Os gênios também têm. Por quê? Porque eles são o que eles são e eles vão atrás do que a natureza deles e o propósito de vida deles pedem, sem limites. E quando a gente se encaixa Exato. num padrão da sociedade, a gente poda os nossos potenciais. Quando a Exato. gente se importa demais com os outros, a gente poda o nosso potencial. Porque Jesus foi julgado, né, gente? É. Sempre haverá A minha mãe, julgamento. a minha mãe sempre falava isso. Minha filha não tem, adolescente, né? A gente quer ser aceito. Minha filha, não tem como alguém, todo mundo gostar de ti. Nem Jesus foi aceito por todo mundo. Tu quer ser aceita por todo mundo. E ele foi, ele, Sempre. na sua essencialidade, ao legado que ele deixou para a humanidade, né? É verdade. E E grandes acredito, mestres, né? grandes. Grandes mestres também que, que são quem são e Você mesmo falou do Osho, né? Que tem, hoje. né? Eu não sei se você quiser falar alguma coisa dele, que também ele tem, né, o lado luz, o lado sombra. Não sei se quiser conversar. Você que entende mais do Osho do que eu ali. Tem. Tem o lado luz, o lado sombra, mas é aquilo que eu digo, né? A gente sempre pega das pessoas aquilo que vai ajudar no nosso crescimento, né? É como pessoas que já fizeram parte da vida da gente, já teve pessoas que fizeram parte da minha vida, que foram pessoas complicadas e tal, mas eu consigo hoje me lembrar delas, de coisas que elas me ensinaram, sabe? Então, para mim, o Osho é a mesma coisa, ele tem o seu lado sombra, e muita coisa a gente não sabe, né, se é verdade ou não, se aconteceu ou não, dizem, e tem algumas coisas, mas tem a questão que a gente estava falando, né, da riqueza dos carros, enfim, ele não escondia isso, porque ele Sim, dizia assim, ele criou como que ele aquilo, ele dizia? cocriou aquilo. Ele é correto ao ponto de cocriar isso, gente. E tá tudo certo, Não, né? e ele Qual é o dizia, né, problema? Qual é o problema? Eu também acho qual é o eu não, problema. Qual o como que problema ele de ser dizia? próspero? Qual é o Eu não problema sou dele o ser guru de próspero? vocês, ele falava, eu não sou o guru de vocês, eu não sou o guru de todos e tal, eu sou o guru dos ricos, ele falava. E ele deixou um legado, Mas, né? Ele deixou um legado maravilhoso. nossa, Uma nossa, a expansão questão de da consciência. meditação muda a vida da gente. Meditação muda completamente. E uma expansão de consciência, né? É uma Então pessoa você muito à pode, frente. a gente, para contribuir ali, quando a gente vê essas grandes pessoas, assim, que se destacaram, elas contribuem para o mundo. E elas têm um lado sombra também, e o lado luz, né? Exato. O Chico Xavier, né? Imagina se ele fosse se importar com tudo que falavam dele na época. Quanta coisa que ele não ouviu, quanta coisa que ele não passou, né? Ele era ele e pronto. Quer Eu, acreditar nele, não quer? eu não sei se você viu um documentário dele do Pinga Fogo, que era tudo preto e branco. Vocês não cheguei, daí tava Não, ele, não, esse daí eu não vi ainda. não, é antigão, é tipo TV preta e branca, né? Uhum. Daí tinha ele, daí tinha várias pessoas com diversas religiões. Tinha o católico, o evangélico, e daí ele pergunta nele, né? E ele simplesmente era o que ele é, né? Ele falava o que ele pensava, ele falava Eu lembro. da espiritualidade dele, acredite ou não, ele está fazendo um papel, né? Ele abaixava todas as barreiras do julgamento, ele estava disposto ali de ser um buscador da luz. E eu achei interessante aqui, Exato. assim, o lado sombrio dos buscadores da luz. E muitas vezes a gente busca a luz e por a gente ter os nossos defeitos, o nosso lado sombra, nos sentimos merecedores ou que não, eu não tenho nível espiritual para ser um buscador da luz. Sim. E você desiste da busca, Quantas né? vezes a Porque gente se questionou já, né?
quando começou nessa caminhada. Meu Deus, mas não, olha o que eu estou pensando, não, eu não posso pensar isso. E o lado sombrio dos buscadores da luz é para que você pode buscar a luz e ter o lado sombrio, tá tudo certo. E às vezes, eu vou vir aqui, né, eu vou falar, vou gravar um vídeo, vou falar de coisas que eu estou estudando para mim. Não necessariamente eu tenha tudo aquilo. Bem pelo contrário, às vezes eu estou gravando um vídeo, nem é para outra pessoa ouvir, é mais para eu ouvir. É o que eu estudei, é o que eu preciso. Exatamente. Você precisa estar perfeita naquele tema para vir passar. Eu estou estudando, estou aprendendo, estou me conhecendo, curti, gostei, fez sentido para mim, eu posso falar sobre ele. E às vezes o buscador da luz se pure, porque não, como é que eu vou falar se eu não atingir? Como é que eu vou falar se eu não tenho isso? Né? Como é que eu vou falar de um assunto se eu não tenho? Mas e tu sabe que o Bruno Gimenez, ele sempre fala que a partir do momento em que tu estiver passando o que tu está aprendendo, tu já está abrindo mais ainda a prosperidade, porque tu está levando isso para outras pessoas. É um nível grande, assim, de trazer prosperidade, de trazer coisas boas, sabe? Nós duas estamos lendo sobre o lado sombrio do Buscadores da Luz. É que, no fundo, nós duas temos que, né, não sei se tu concorda comigo, trabalhar esse aspecto, reconhecer isso em mim. E isso que eu estou falando no primeiro capítulo, Guria, para mim já foi muito libertador, né? Porque eu fui criada num colégio católico, eu acho que com 7 anos, acho que eu já rezava ali o terço inteiro. Então, tem um padrão de você ser boazinha. E eu tinha um rigor de todo o mês ali, a gente se reunia no colégio e eu tinha que, como se diz, ir no confessionário, né? E você sabia que aquele coisa, mesmo pequena, que aquele coisa pesada, eu briguei com o pai, briguei com a mãe, aquelas coisas que você falava quando é criança, né? E assim, meu Deus, tem que rezar Ave Maria, eu não sou boa, você não vou entrar no reino dos céus. Então, eu ficava, né, criança com aquele conceito. E criança faz arte, isso é normal, tem um lado luz, tem um lado sombra e tá tudo certo, né? Sabe, que eu passei por isso também, porque eu fui batizada, depois eu fiz a comunhão. Aí quando fui fazer a comunhão, precisava também ir se confessar. E eu morria de vergonha de ter que falar as coisas ali. E eu lembro que na época foi frente a frente, assim, com o padre. Tipo, sentava num banquinho na frente do padre. O meu era frente, não tinha nem aquela coisa de em filme isso, que não tem tinha a nem divisória. Não, era frente a frente, olhando nos olhos dele, né? E tinha que falar tudo. E o padre olhando, assim, putz, né? Ele tinha que contar tudo, assim. Depois, vai, reza isso. E aí eu lembro que eu comecei a crescer e continuei indo na missa, acho que fui até os 13, 12 anos na missa, assim, minha mãe sempre foi também. E aí a minha mãe começava a dizer, né, tu quer, como é que chama? Acho que é tomar comunhão, que fala? A hóstia e tudo, né? Tu quer tomar comunhão, tu tem que te confessar. Faz muito tempo que tu não te confessa. Aí eu, putz, mas eu não quero, eu não gostava daquilo. Aí um dia uma pessoa me disse bem assim, Lisa, tu não precisa chegar na frente de um ser humano, que é um padre, que é um ser humano normal, igual você, e se confessar. Te confessa para Deus, te confessa para Jesus. Se tu acha que tem alguma coisa que te impede de tomar comunhão, fala com Jesus. E aí eu comecei, sabe? Ia à noite, rezava e conversava, assim, sabe? Dizia o que estava me incomodando e tal. E no outro dia ia na missa e tomava comunhão normal, sabe? Então, para mim, aquilo foi bem libertador. Uma pessoa que entendia de religião, que trabalhava na igreja, dizer isso, sabe? Foi bem libertador. Não, mas a cobrança era. Exatamente, é uma cobrança. Quando a gente é criança. E fica, né? E você carrega isso para a tua vida adulta. E você esconde, abafa, né? E eu tinha muito essa coisa devido a essa parte da igreja, de ser bonzinho. E qual que é o problema do bonzinho, muitas vezes, que eu passei na minha vida? Hoje eu compreendo. Que do bonzinho eu passei a ser bobonoie. Boba, sabe? O bonzinho, bobo. Porque, não, é bonzinho, ficou tão
daquela parte de que eu tenho que ser bonzinho, que eu não conseguia, numa época, né, naquela transição, principalmente da parte da adolescência ali, me defender, a reagir, impor limites às pessoas. Sim, as pessoas se aproveitavam da tua bondade. Exatamente, porque eu tinha aquele conceito do bonzinho, né? Uhum. Só que tu tem que ter energia sombra. Olha a importância da energia sombra. Tu tem que se defender, você tem que se impor, colocar um limite se a pessoa te desrespeitou. Né? Às vezes eu via assim, naquela época, né, a malícia. Eu assim, não, tem que olhar só o lado bom. Mas é teu instinto, a tua intuição, te dizendo, olha, não confia. Uhum. Claro que todo mundo tem dentro de si a centelha divina, mas como aqui a gente está todo mundo em estágio de evolução. Então tem de tudo. Exato. Né? Todas as pessoas têm um lado luz, um lado sombra, e você tem que seguir tua intuição. E às vezes você ser sempre bonzinho, que isso foi um processo que eu passei, tu fica triste, tu se sente boba, você não consegue se defender e se expressar. Então, tirar esse processo do ser bonzinho, para mim, foi bem trabalhoso. Hoje, isso também já gera o teu julgamento. Isso já gera o teu julgamento, né? Uhum. De tu, não, mas por que eu fiz isso? Mas por que eu começo a agir assim? Exatamente. E se você não se aceita, e se você se pune, como é que você vai trair felicidade? Não, você não é perfeito, então você não merece ser feliz. Você não é perfeito, você não merece ser próspero, ser feliz no amor. Você merece tudo. Porque primeiro você é filho de Deus. E tá tudo bem se você tem um lado sombra, tá tudo bem se tem um lado luz. E esse livro traz essa conciliação de integrar, né? De revelar e integrar, sem julgamento. E como você falou, né? Pode ser. Não, pode continuar. Pode não, só no momento que a gente não se julga, a gente não vai mais julgar o outro, porque tá tudo certo. É o lado sombra dele, o meu lado sombra, tá tudo certo. Cada um com o seu lado sombra. Cada um. Cada um com seu. Sabe que a minha bisavó dizia assim para mim: minha filha, tem que ser tu mesma. E agir de acordo com o que tu acha que é certo para ti, desde que tu não vá ferir ninguém. A partir do momento que tu não ferir ninguém e tu é tu não tá fazendo nada errado, ela disse. A menos que tu vá ferir alguém, que tu vá machucar alguém com palavras, aí sim tu tem que medir o que tu vai falar, como tu vai agir. Mas se não, tá tudo bem, sabe? Ela era muito à frente, assim, do tempo dela. Muito, Maria. Essa tua avó que era curandeira? É. Ah, tem muita sintonia com ela, né? Sim, muito. Então, ver, assim, a sabedoria dos nossos ancestrais, né? Exemplo, ela resumiu em uma frase o que está no livro inteiro, vamos dizer assim. Exatamente. Eu não li, mas eu digo assim, eu acho que ela pegou a essência ali do livro, né? É bem isso. E tu sabe que o meu professor do IBC, que é o José Roberto Marques, ele fala que a gente tem que contar a melhor versão da nossa história. Mesmo com tudo de ruim que já aconteceu, a gente tem que... É mais ou menos isso. Tu vai pegar o teu lado sombra da tua história e vai transformar ele de um jeito em que tu vai ver a tua história diferente, que tu não vai mais ser o coitadinho, que tu não vai mais ser a vítima, então tu vai estar atraindo outras coisas para ti. E é aquela questão de tu transformar o que antes eu via como uma coisa ruim. Por exemplo, eu tinha muita raiva porque o meu pai me abandonou, porque não participava da minha vida, porque não sei o quê. Não, sabe? Vê de outro jeito. Você falou isso, agora eu tive um insight com a questão do bonzinho, que era que eu estava encobrindo, né? O meu lado sombra. Porque eu tinha que ser bonzinho, eu tinha que me enquadrar. Quando eu comecei a me defender, quando eu me deparei, o que é espiritualidade? A gente tem que evoluir em todos os lados. E eu tenho que aprender a me defender, eu também tenho que aprender a impor limite. Quando eu tive que conviver com uma pessoa que ultrapassava, que estava no meu convívio,
Não tinha como eu coloco ali, tem pessoas que te colocam ali e você não consegue sair daquela redoma, enquanto você não aprender a lição, Exato, né? E exato. um dia a pessoa passou do mim e eu lá não, tem que ir lá, bom. E que eu cheguei a adoecer, eu cheguei a ter, gente, eu nunca tive síndrome do pânico, mas eu cheguei a ter síndrome do pânico do estresse. A partir daquele Nossa, momento que fiquei doente, mas a culpa, a responsabilidade é minha. Eu disse, não, a partir de hoje, vou colocar limite. E comecei a me impor, pronto, tudo resolvido. A minha relação com essa pessoa. Agora, assim, tudo resolvido. A pessoa sabe onde ir, porque eu coloquei até aqui. Daqui você não passa, porque aqui você já está me desrespeitando. Eu não te desrespeito, então daqui você exatamente. não passa. E agora deu tudo certo. Enquanto eu não aprendi essa lição, né, de quebrar essa crença do bonzinho, tudo bem se eu sentir raiva, tudo bem se eu me irritar, né, não preciso aceitar a pessoa pegar e atropelar em cima de mim. Porque o conceito do bonzinho entra no reino do céu. Toda aquela questão católica que eu te falei, que foi muito forte na minha infância. Imagine, anos, né? Eu respeitando, gente, todas aqui as religiões, né? Só estou falando de uma crença limitante, do exagero das coisas, né? Que fica, às vezes, numa Sim, cabeça de uma criança. E agora eu coloquei limite e compreendi. Compreendi que está tudo certo eu pôr o sim. Tu limite. sabe que a minha professora falou uma coisa sábado. Eu estava fazendo reiki e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. A gente estava falando de religião, assim. E aí, ela falando que o filho dela, eu acho que ele tem 2, 3 anos, não sei. Daí ela falando que ele ainda não é batizado, ainda não fez comunhão, nem crisma, que é uma coisa que ele vai escolher quando ele tiver idade, porque ela disse que ele é muito novo ainda para que ela faça ele seguir um caminho, sabe? Porque tudo que ela falar agora, ele vai seguir. Ele não vai ter ser ele mesmo. Então ela disse que vai deixar para ele decidir se ele quer fazer as coisas ali da religião deles quando ele tiver idade para decidir. Eu achei bem interessante. Sim, da liberdade, né? Da liberdade dele ser ele mesmo, de não impor já alguma coisa para ele. Não, tu tem que seguir isso aqui, tu tá nesse caminho, tu não pode sair daqui, Deus o livre. Mas mesmo que a pessoa esteja ali, chega um momento que ela escolhe. Tanto que eu nasci Exato, e eu fui anos trabalhadora em casa espírita, fui, sei lá, presidente dos jovens da Setionoe, estudei fraternidade branca. Quando você vê, claro, cada um se encontra na religião que busca. Hoje eu é, espiritualista. Eu pego adoro as coisas da católica, algumas coisas da Umbanda, de tudo. Eu leio de tudo e o que eu vejo que a idem, contribuição eu aplico. Esse eu é a minha também. bandeira. Qual que é a tua religião? A minha religião é a espiritualidade. Mas A minha é o amor, é, eu a respeito minha é o amor. eu respeito e admiro as pessoas também que têm a fé fervorosa em cada religião, né? Claro, Deixando bem claro que aqui a gente só está com comentando certeza. do lado sombra que eu vivenciei, que foi a minha realidade, né? Talvez alguém Sim. que esteja assistindo também se identifique, né? Sim, exato. Eu também, eu cresci na igreja católica e sempre aprendi isso e ouvia quando eu era pequena que a gente era inocente até os 7 anos, depois dos 7 anos a gente não era mais inocente, então, só que a gente ouvia umas coisas antigamente, na minha época, que hoje em dia, graças a Deus, a gente não fala mais para as crianças, sabe? A gente ouvia coisa dos adultos, assim, bem fortes pra gente. Então, hoje, graças a Deus, as pessoas já estão mais cuidando um pouco mais do que diz para as crianças, né? Vai mudando o tempo, a própria interpretação e a maneira de passar muda, né? Sim, sim. Tu sabe que as pessoas às vezes dizem, né? Ai, porque agora as pessoas são muito chatas, muito mimimi, não sei o quê. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que agora as pessoas elas estão cuidando mais, tem mais amor, sabe? Tem mais cuidado com o que se diz. Antes não, antes tu era uma criança ali, qualquer um falava o que queria pra ti. E doeu ou não doeu, problema teu,
sabe? Era mais ou menos assim, pelo menos para mim foi assim quando eu era pequena, com alguns familiares, né? Não todos, mas falava o que bem entendia. Ah, e esse cabelo aí, coisa horrorosa, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia se a gente fala alguma coisa assim e tem outras pessoas, as outras pessoas saem em defesa, porque sabem que isso aí pode machucar a parte emocional da pessoa, né? Pode interferir no lado emocional da pessoa. Então, para mim, acho que cada vez as coisas estão melhorando mais nesse sentido das pessoas verem o que está machucando, de incluir as pessoas todas, sabe? E eu sou adepta daquela frase, assim, que você pode falar a mesma coisa de diversas maneiras. Porque às vezes você tem que falar, em certas circunstâncias, né? Eu digo para uma criança, mas em certas circunstâncias tem que falar um assunto que ele é chato, que ele é pesado, né? Mas existem várias formas de eu falar a mesma coisa, né? Então, isso aí traz mais harmonia, assim, entre as partes. A maneira como você fala, a maneira como você passa a mensagem, né? Exatamente. E é nessa parte aí que a gente está falando já de falar alguma coisa ou não para alguém, que ela entra ali no livro sobre falar da gente querer se encaixar, né? Porque a gente está crescendo, vamos supor uma criança, né, que nem eu dei o exemplo, e começa aqueles julgamentos em que a gente pensa, opa, isso daí não é legal, então eu não posso fazer isso, senão eu não vou ser aceito. Que é mais ou menos o que ela fala no livro, né? Apesar de isso ser meio inevitável, né? Porque saiu ali, foi para a sociedade e vai vir, né? Por mais que os pais cuidem, nós temos as nossas crenças, nós temos o nosso padrão, a nossa visão. Por isso que é importante a gente já saber, né, lidar com esse nosso lado sombra. Saber o que vai machucar a gente, o que não. E é aquilo, tem coisa que tu não precisa aceitar, né? Foi dito para ti, mas tu não precisa aceitar. Não precisa estar aberto para aquilo. Agora, e que não é o nosso vídeo. Porque você tem canal, a gente sabe, né? Que às vezes você posta um vídeo, tem gente que super se identifica. Daí tem os haters, né? Pau a pau a pau. Então, o julgamento existe, não tem como, né? Quando é muito ruim, eu excluo. Porque eu penso assim, gente, dá licença. Dá licença, mas tipo, o canal é meu. O trabalho é todo meu. E aí vem alguém ali e me xinga. Eu vou excluir, eu quero só gente bonita lá, com frase bonita e coisa bonita, coisa boa. Agora, claro, se for uma crítica, assim, né, de alguma coisa que precisa, daí tudo bem, mas a partir do momento que houve desrespeito, tchau, tô excluindo. Não vou te responder nem nada. Tô excluindo. Quero só coisa boa aqui. E isso faz parte do julgamento, né? De a gente ser vulnerável. Quando a gente está falando sobre isso, vai ter pessoas que vão se identificar e outras que vão até, não, vou sair desse canal ali, né? Já não. Então, e faz Acabou parte. de perder um inscrito. Acabou de perder um inscrito. Mas também vai ter gente que vai dizer, ó, acabou de ganhar um inscrito, né? Acabou de ganhar um inscrito. E tá tudo certo, né, gente? Não tem o certo e errado aqui, né? Tem o que faz sentido para você, o que bateu a tua energia, né? Cabe a gente reconhecer, né? O que é a sombra da gente e o que de bom ela pode agregar pra gente. Como a gente fez. Sim, o canal para mim foi muito interessante, né? Porque eu comecei ali com o SMR a fazer vídeos porque eu estava passando por uma cirurgia e estava bem mal emocionalmente. Então, eu comecei a fazer SMR para ocupar a minha cabeça, né? Ocupar a minha cabeça para não ficar pensando em doença, para não ficar pensando na cirurgia, não ficar... Então, nada melhor que ocupar a cabeça com uma coisa light, com uma coisa que você gosta. Tá, só que você sabe, eu comecei, gente. Olha o medo do julgamento, né? O medo do julgamento. Eu comecei com peruca, com lente, com outro... Ai, amiga, tu começou melhor do que eu. Eu comecei... A loucura! O medo de ser julgado, o medo de ser vulnerável, né? Mesmo que eu tenha feito para minha cabeça, por que eu não comecei para minha cabeça sendo eu? Por quê? Porque, outra voltando, sabe que eu quero mostrar meu lado sombra? Para não ser julgado? Né? Porque é isso. Porque eu sou imperfeita. E isso, depois de um tempo de muito processo, que o lugar começou a me incomodar, quando você viu que daí passou a cirurgia,
passei todo aquele tempo de recuperação, e aquilo lá não era mais o foco, né? Me desliguei um pouco da questão do problema de saúde e vencendo as minhas barreiras no meio do julgamento, que eu tinha muito medo do julgamento, eu comecei aí a dizer que, ó, gente, eu sinto muito, não tenho olho azul lindo assim que nem a Lisa, tá? Eu tava com olho azul, olho verde, mas eu agradeço meus olhos também, né? Minha avó diz que meus olhos são de jabuticaba, São pretos, são lindos. de jabuticaba. Mas eu digo assim, né? Os olhos azuis reais são os da Lisa aqui. E assim vai, né? Eu digo, você vai se desmascarando, vai tirando tuas máscaras, né? E julgou, tamo aí porque deve né? Tá tudo certo. Mas é o que eu falei, tu começou melhor do que eu mostrava só aqui, ó. Mas você mostrou melhor, pelo menos você mostrou a verdade, e eu aqui. Eu morria de vergonha também, morria de vergonha, nossa. Eu era, julgamento, pensava também muito, meu Deus, quem me conhece vai assistir, meu Deus. Mas depois eu pensei, não, azar, eu vou ser eu e pronto, e deu. E agora eu até envio para as pessoas que eu conheço. Ó, já viu meu vídeo aí? Se inscreva lá, dá a curtida, né? Bem isso, passa, sabe? Claro, quando a gente, às vezes, né, fica meio assim, porque no meu caso falo de vários assuntos de espiritualidade, muita coisa também, às vezes, de vez em quando eu puxo para projeção astral e tal, daí fica meio assim, porque tem gente que acha, nossa, tá vivendo em outro mundo essa dali, mas faz parte, faz parte. Mas tem muitas pessoas que sintonizam com esse olhar mais voltado para a espiritualidade, se conectam, né? E tá tudo certo, né? Lógico que a democracia e a liberdade que tem no YouTube, ou tudo que você faça, para você escolher aquilo que te faz bem, né? Você vai procurar um médico que não só pela especialidade, mas que te conecta, né? Porque não adianta, se você for no médico, vou ver que daquela energia ele te trata mal, alguma coisa assim, ou não se conecta. Ou te trata bem, mas não se conecta, você troca. Você vai procurar outro, e assim é com o canal, são com as terapias, né? Exatamente. Agora, tu falando, eu fiquei pensando, né? Como é que pode, a gente muda bastante, né? Porque um tempo atrás, meu Deus, eu ia morrer de vergonha de ter canal, de chegar em algum lugar ou no trabalho, saberem que eu tenho um canal, que eu falo essas coisas, e agora já não, agora já fica meio que aquele sentimento assim, tá, tudo bem, eu tenho um canal, eu falo de espiritualidade, eu acredito em projeção astral, eu faço projeção astral, eu lido com tudo isso, e tu não gosta, não quer chegar perto de mim, não acredito, tá tudo bem. Tu tem direito, sabe? Não quer que eu fale sobre isso também, tu tem direito, mas isso é o que eu sou. Não vou omitir o que eu sou para ser aceito por vocês, pronto. Sabe? E é o que o livro diz. É bem isso. É bem isso. E para tu ver, né? É sempre num processo constante de conhecimento, né? Eu venci muitas barreiras em questão do julgamento, mas é claro que dentro de mim há outras a serem vencidas, né? E por isso que é interessante, assim, o livro lá do Súmditos Buscadores da Luz. É para a gente buscar mesmo autoconhecimento, né? E trabalhar e reconhecer o nosso lado sombra e tá tudo certo. Tá tudo certo ser imperfeito, né? Tá tudo certo. Imperfeito também é tão relativo, né? Porque o que é o imperfeito, né? É aquilo que você se enquadra como perfeito na sociedade, mas não é imperfeito você ter lado sombra. Porque faz parte, né? Daí o lado libertador é como é o livro, né? Você olhar e integrar ele. Ver o que você pode fazer de positivo com isso, né? Exatamente. E como as pessoas são tão diferentes, às vezes o que é perfeito para ti é diferente para mim, e é diferente para quem está assistindo, Cada pessoa é um mundo diferente, né? Não adianta. É bem aquela coisa do que o Deepak Chopra, né, falou, que a gente tem um mundo dentro de nós, né? A gente tem Exato. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, eu acho que a gente já Não, falou a gente falou mais. bastante, né?
mais do que... O homem da cobra, não sei se você, na terra aqui, gente, a gente fala assim, até o falando mais que o homem da cobra, né? Eu acho que acho que era isso mesmo, é essa questão de enxergar a si mesmo sem nenhum julgamento. Então, eu Acho que espero era que isso. vocês aí tenham gostado também, Exato. e se gostou, se fez sentido para vocês, se inscreva no meu canal, se inscreva no canal da Lisa, porque a parte 2 vai ser lá no canal da Lisa. Eu espero vocês lá para a gente conversar sobre a parte 2, que também vai estar bem interessante. Então tá, um abraço e até breve, gente. Beijo.